A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na nossa lição de número 10 desse primeiro trimestre da CPAD em 2021. Estamos navegando e já finalizando esse trimestre. E é claro, gente boa, que eu quero te convidar para estar com a gente no segundo trimestre para a glória de Deus. E as lições já estão sendo preparadas e disponibilizadas para você. Hoje, na nossa lição de número 10, aqui da classe dos juvenis, nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: as missões transculturais. Vamos aprender sobre a missão que Deus tem na vida de alguém em outras culturas, em outros países. Tem muita coisa boa para a gente aprender juntos. Ô, gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer, sabe, de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque você sabe, né? Ajuda a gente a alcançar mais vidas para Cristo. Ô, nota 10, coloca aí também o teu hashtag Glória a Deus e esteja conosco nessa ministração. Nós temos uma ferramenta muito legal para te ajudar. É o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você, professor da Escola Bíblica Dominical, a dinamizar as tuas aulas. No Facilita, você encontra cursos para professores da Escola Bíblica Dominical. Ô, nota 10, quero lembrar você também que a aula de hoje tem o texto bíblico, tem alguns objetivos e alguns pontos. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos juvenis. Vamos trabalhar um tema muito importante, a igreja e as missões transculturais. Vamos compreender hoje a nossa visão missionária. Em outras palavras, vamos olhar para a doutrina eclesiológica ou eclesiologia, que é uma doutrina sistemática, e ao mesmo tempo vamos tentar observar também a função dessa doutrina, o papel da igreja nas missões. Na aula passada nós falamos sobre as missões urbanas. Na aula de hoje vamos falar agora sobre as missões em outras culturas, daí essa ideia de transcultural. Ao mesmo tempo, a gente vai explicar para você sobre a necessidade de levar missões para outros países também. É claro, gente boa, que eu espero que você seja edificado em nome do Senhor Jesus. Para a gente iniciar bem essa aula, a lição de número 10, nós precisamos ter algumas bases bíblicas. E a primeira base bíblica que eu quero apresentar para você já está na tua lição, tá aí, Atos capítulo 13, versículo 2. Esse texto de Atos 13, 2 foi um texto apresentado por Lucas que descreve exatamente quando a igreja de Antioquia estava orando por missões. Olha o que diz o texto, e isso é interessante. E servindo eles ao Senhor e jejuando, observe, orando e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho chamado. As missões transculturais também são obra de Deus, obra do Espírito Santo, e ele pode chamar para as missões também. Temos uma base bíblica também, que é a nossa leitura bíblica em classe, que está no seguinte endereço, e você precisa fazer essa leitura compassadamente com os teus alunos, que está aí em Atos capítulo 13, versículo 4 ao 12. Analise isso. Quando a gente olha para o texto de Atos, a primeira coisa que a gente descobre analisando o texto bíblico é que as missões estão presentes em Atos. Quando você abre o Novo Testamento e olha para o livro de Atos, você descobre que Atos apresenta para a gente a porta da missão. Quando você lê, por exemplo, Atos capítulo 10, você encontra um personagem bíblico assim espetacular. Você encontra o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro sendo usado por Deus, Deus falando ao seu coração para levar missões agora para outros povos. Ele vai na casa de Cornélio, que é um cidadão romano. Veja bem, Pedro é judeu, e ele vai na casa de Cornélio, leva a palavra de Deus. Cornélio é crente e ao mesmo tempo você percebe também que ele também recebe o poder do Espírito Santo. Quando nós olhamos para Atos, a gente já descobre que o primeiro apóstolo a ser usado para levar missões para outras culturas foi o apóstolo Pedro. Guarde isso aí.
Paulo, ele surge ministrando para outros povos, para outras culturas, a partir do capítulo 13, da leitura de hoje que nós vamos fazer em sala de aula. Você também descobre que ele é chamado por Deus para levar o evangelho aos gentios. Vamos explicar o que é os gentios também. Os gentios são aqueles que não são judeus, ou seja, gente boa. Inicialmente, na igreja primitiva, o evangelho estava assim, sendo trabalhado somente entre os judeus, no máximo até os samaritanos. De acordo com a vontade de Deus, lendo agora o capítulo 13 de Atos, a gente descobre que Deus estava impulsionando agora para as missões transculturais, ao mesmo tempo levantando servos, os seus vasos, para levar a mensagem do evangelho a outras culturas. Quem são os primeiros missionários a serem levantados dentro da Bíblia? Você encontra agora, levando o evangelho para outras cidades, outras localidades, Paulo e Barnabé. Na realidade, é Barnabé e Saulo, que são os instrumentos de Deus, que levam a vontade de Deus, que levam a palavra de Deus para outras pessoas. Eles levam porque eles estão sensíveis à voz do Espírito Santo, sensíveis ao chamado que Deus colocou no coração deles. E você também pode estar sensível ao chamado que Deus colocou no teu coração. A aula de hoje vai analisar isso com você. Então vamos lá. Vamos para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Enviados às nações. Esse é o primeiro ponto da aula de hoje. Quando você olha para a Bíblia, especialmente para o texto de Atos, você descobre que os discípulos se dedicavam em obedecer à voz de Jesus. É importante você ler também Atos capítulo 1, versículo 8. Ali nós encontramos a mensagem de Jesus para a grande comissão. Somos chamados para levar o evangelho na nossa localidade, Jerusalém. Guarde isso e apresente para os teus alunos. Eles são chamados para levar o evangelho na comunidade deles. Depois nós somos chamados também para levar o evangelho na Judéia, ou seja, em outros bairros da nossa cidade, ao mesmo tempo povoados aqui próximo. Também somos chamados para levar o evangelho em Samaria, outras cidades. E Deus também nos chama para levar o evangelho até os confins da terra. Em outras palavras, outras nações. Isso aqui é missão transcultural. Quando você lê, por exemplo, Atos capítulo 8, você encontra um diácono da igreja. Leia o versículo 1 ao 4 para você ver. O diácono conhecido como Filipe, que vai a Samaria, prega o evangelho e toda uma cidade se converte à vontade do Senhor, ao reino de Deus, e entende as verdades do evangelho. Quando nós levamos com fé a palavra de Deus, sendo enviados por Deus, Deus nos capacita. Observe que as missões em outras nações são, na realidade, um grande desafio. O Edson Queiroz, em seu texto, ele fala sobre isso. Missões são um grande desafio. Porém, aquele que garante a obra da missão é o Deus vivo. E se ele te chamou para a missão, ele vai cuidar de você muito bem. E você observa que Deus tem algo com missões. Deus abençoa aqueles que se envolvem com missões. A igreja que se torna uma igreja missionária é uma igreja abençoada. Ela cresce. Uma igreja que se envolve com a teologia liberal, ela não tem espaço para as missões. Uma igreja que se envolve somente com os costumes dessa terra, com os recursos financeiros, não há espaço para missões. Mas quando a igreja tem um coração missionário, um olhar missionário para outras culturas, essa igreja é abençoada e ela cresce. Observe o texto como nós estamos dizendo para você. Pedro é o primeiro instrumento de Deus para levar a mensagem do evangelho a outras culturas, a outros povos. Atos capítulo 10, ele leva o evangelho a um centurião romano, chamado Cornélio. E Cornélio é impactado e toda a sua casa aceita Cristo como seu Salvador. Quando você observa Atos capítulo 11, versículo 1 ao 18, você percebe que a mensagem do arrependimento, a mensagem do Calvário, a mensagem da redenção precisa ser pregada para outros povos. Em outras palavras, a mensagem de Cristo não era uma mensagem somente para um povo seleto, um povo excluído, como os judeus pensavam. A mensagem de Cristo é para todas as nações.
Isso quer dizer, gente boa, que o sangue de Jesus no Calvário é um sangue remidor, remidor de comprar todos aqueles que estão distantes de Deus, em outros povos, em outras culturas, em outras nações. E o nosso papel como missionários é levar essa boa nova aos corações. As missões são um desafio, as missões são maravilhosas também. E toda missão também é vista como uma batalha espiritual. O Edson Queiroz também diz isso. Ou seja, aquele que é chamado para fazer missões transculturais, ele foi chamado para entrar em guerra, para entrar na realidade em uma verdadeira batalha. Eu vejo muitos adolescentes, muitos jovens que querem se envolver com missões. Só que alguns se envolvem com missões pelos motivos errados. Se envolvem com missões somente para poder ter o carimbo em seu passaporte de quantos países ele visitou. E ele não se preocupa em visitar as pessoas, em cuidar dos corações, em falar da verdade de Cristo. O seu desejo é somente ser um turista, ao invés de ser um missionário. Porém, aquele que se envolve com missões verdadeiramente, ele sabe que missões é guerra, missões é batalha. Ele se envolve com oração, ele se preocupa com as pessoas, ele quer ver as pessoas libertas do inimigo, porque ele leva a mensagem de Cristo. Olhando para o texto bíblico de Atos capítulo 13, eu acho isso muito lindo. A igreja em Antioquia, versículo 1, 2 e 3, estava envolvida em oração e, ao mesmo tempo, envolvida em jejum, em consagração e, ao mesmo tempo, também preocupada com a missão de Deus. Estavam orando para Deus levantar pessoas para levar a mensagem a outros povos, a outras culturas, e o Espírito Santo de Deus fala. Observe, as missões precisam estar envolvidas em oração. E a igreja em si também precisa ser uma junta missionária, ser uma base para o próprio missionário, por exemplo, ajudando o missionário a levar o evangelho adiante. Tem muitos irmãos que desejam ser missionários transculturais, porém não se comprometem com a igreja local, porém não se envolvem com a igreja local, e aí saem pelo mundo levando a mensagem do evangelho em missões. No entanto, infelizmente, como eu disse a você, missões são um desafio. Ele pode ficar doente, ele pode sofrer um problema, o seu visto não pode ser aceito em determinados países, ele pode ser preso e até mesmo deportado. Quando ele está fundamentado em uma junta missionária, em uma base missionária, enviado por uma igreja legalizada, ele tem autoridade para entrar em outros países. É importante ter essa visão. É importante também ter uma base. Muitas pessoas são aventureiros na obra missionária, por isso que quebram a cara. Todavia, aqueles que se envolvem verdadeiramente em missões têm o compromisso de prestar contas para o pastor, para a junta missionária, estar junto, falando dos relatos, apresentando os boletins missionários de tudo aquilo que ele faz no campo, para que a igreja, então, possa investir em missões, enviando recursos, ajudando o missionário, ajudando a ele a construir igrejas, a visitar mais aldeias, a visitar mais povos, enviando outros missionários para aquela base, para que eles possam, então, crescer em Jesus. Eu espero, gente boa, estar contribuindo com você já nesse ponto, instigando você sobre missões, falando da realidade também de missões. E o primeiro ponto tem aí uma ação, ação do tópico 1. Apresente essa ação para os teus alunos. E vamos avançar a nota 10 agora para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na classe dos juvenis. É a sua vocação? O segundo ponto da nossa lição aqui da classe dos juvenis levanta esse questionamento. Você foi chamado, foi vocacionado para missões transculturais? Como eu disse a você, você não pode ser um aventureiro. Você não foi chamado para ser um turista em outros países. Você foi chamado para a vocação que Deus colocou no teu coração. Você foi chamado para uma missão. E para essa missão nós precisamos destacar alguns pré-requisitos. Já disse a você que missão, na realidade, é um desafio, mas ao mesmo tempo é um presente da glória de Deus, é uma vocação que Deus dá para pessoas específicas, e você pode ser essa pessoa específica chamada para a missão.
Todavia, nós precisamos ter um preparo. Que preparo é esse? O preparo de organizar a nossa vida, ao mesmo tempo, organizar uma documentação, organizar também os nossos recursos e contar com o apoio da igreja para essa missão. Vamos destacar algumas coisas que são necessárias para essa vocação. O primeiro requisito está aqui na nossa lição. Nós chamamos de preparo intelectual. Quando você lê o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo alerta Timóteo sobre o preparo intelectual. O preparo intelectual é necessário para as missões transculturais. Isso quer dizer, gente boa, nota 10, se Deus te chamou para outro país, procure aprender da língua local daquele país. Procure aprender do inglês. É importante você conhecer esse idioma, ele é necessário para a missão. Você também precisa se preparar teologicamente falando e você precisa também compreender que você está indo para outro país, outra localidade, indo trabalhar até mesmo com uma aldeia. Você precisa entender que aquela comunidade tem uma cultura local e, como missionários, precisamos estudar missões nessa perspectiva, respeitando também a cultura local, não ferindo os costumes, mas apresentando as verdades do Evangelho. Don Richardson, em seu texto Fator Melquisedeque, ele fala muito sobre isso. Ele é um missiólogo e descreve muito bem que, como missionários, nós precisamos respeitar a cultura de outros povos e, ao mesmo tempo, tendo a luz do Evangelho para poder apresentar Jesus. Digamos que você vai evangelizar e foi chamado, comissionado por Deus, vocacionado por Deus para levar o trabalho em uma aldeia indígena aqui no Brasil. Você tem que conhecer o costume daquela aldeia, tem que aprender sobre a alimentação, tem que aprender sobre os costumes e respeitos que aquela aldeia apresenta. E nas portas, nas brechas que você encontrar, deve apresentar Jesus, deve apresentar o Senhor. Digamos que você foi chamado por Deus para levar o Evangelho em outro continente, como a África, por exemplo. Você precisa se preparar intelectualmente para levar a mensagem do Evangelho para aquele povo. Digamos que você foi chamado por Deus para levar o Evangelho no Peru. Se prepare intelectualmente, conheça o idioma, faça teologia, estude missões para levar a mensagem do reino em outras comunidades. Esse aqui é o primeiro pré-requisito. O segundo que eu quero destacar para você, que está também aqui na nossa lição, é a consciência da responsabilidade. Todo aquele que foi vocacionado precisa ter a consciência da responsabilidade que Deus colocou sobre os seus ombros. Você não pode, por exemplo, sair do teu país e ir para determinada comunidade e quando você chegar lá, você vê que os desafios são grandes, que as lutas são terríveis, que a batalha espiritual é tremenda e no primeiro momento, na primeira oportunidade, você pensar em desistir e voltar. Aquele que põe a mão no arado não pode voltar para trás. Você precisa se dedicar em missões. Ter a consciência que há uma responsabilidade, que tem um investimento de uma igreja, de uma junta missionária sobre você, para que você possa levar o Evangelho e alcançar outros povos. A igreja acreditou na sua vocação, então honre a crença da igreja, a fé que a igreja depositou em você nesse ministério. O terceiro requisito é o preparo espiritual. Todo missionário precisa se envolver com preparo espiritual. Isso fala de oração, fala de dedicação e intimidade com o Senhor. Todo missionário precisa ser um agente de milagres. Deus realiza grandes milagres através dos missionários. Deus pode realizar milagres através da sua vida. Afinal de contas, você vai enfrentar verdadeiras batalhas espirituais e você precisa ser envolvido com milagres. Aquele que se dedica para a missão, ele deixa para trás um rastro de milagres. Isso quer dizer que ele não faz milagres, mas o Deus da obra que chamou ele para a obra garante e abre as portas, ajuda, conscientiza, fortalece, repreende o mal. Muitas das vezes você vai repreender, por exemplo, espíritos malignos que assombram as pessoas e essa autoridade Deus dá para você que é missionário.
Deus dá para você que tem essa vocação. E essa vocação é algo de Deus. Outro requisito que eu quero destacar para você que está aqui na lição: outras competências. Você precisa entender que aquele que é chamado para missões em outras culturas também precisa ter algumas habilidades. Por exemplo, tem muitos irmãos que levam a mensagem de Deus em outros países e a porta que abre para as missões, para que ele possa ser um instrumento em outras comunidades, é a sua profissão, é aquilo que ele faz. Por exemplo, muitos irmãos que têm a habilidade, por exemplo, de abrir cisternas. Em determinadas localidades, isso é um trabalho e há uma necessidade muito grande. E com isso, ele pode, por exemplo, abrir determinadas cisternas, contribuir para a comunidade local e ajudar as pessoas naquele país e naquela localidade. Muitos missionários brasileiros se envolvem com práticas esportivas, ensinam as crianças a jogarem futebol e isso atrai as crianças, atrai os pais também, e isso se torna uma porta para que elas então possam conhecer o Evangelho. Se envolvem com esportes, com coisas que são habilidades, competências, que o missionário pode utilizar essas ferramentas na sua ministração. Por isso, olhe para a sua vocação, olhe para aquilo que Deus te deu e enxergue também a profissão, ao mesmo tempo, como uma porta para missões, para algo que Deus colocou no seu coração. Ore por isso, interceda por isso, porque eu acredito que Deus quer te usar profundamente. E para a gente finalizar a aula de hoje, gente boa, vamos para o terceiro ponto. Antes de ir para o terceiro, apresente a ação do segundo ponto da aula de hoje, tá bom? O terceiro ponto da nossa aula trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: desafios deste chamado. Nós sabemos muito bem que existem grandes desafios quando olhamos para missões. Se você for chamado para missão transcultural, você precisa conhecer a localidade que Deus te chamou. Existem sim países que são janelas de ferro, que não abrem as portas para as missões. Países que são fechados para o cristianismo, mas mesmo assim Deus levanta servos para levarem missões pelo amor ao evangelho em determinadas comunidades. Quando você olha para a janela 10x40, você já descobre que 62 países que existem nesse mundo são fechados literalmente para a pregação do evangelho. E isso é um desafio. As pessoas ainda não conheceram a Cristo naquela localidade. E Deus chama as pessoas para missões. E ao mesmo tempo, existem pessoas que têm a coragem de largar tudo. E isso é glorificado em Deus. Isso é louvado em Deus, porque eles têm a coragem de abrir mão até mesmo das suas vidas para que o evangelho seja pregado. Como é um desafio olhar para essa missão. Para a gente finalizar, esse terceiro ponto tem um subtópico. Comissão, na realidade, é algo em que Deus separa alguém para uma grande missão. Observe, você pode fazer missões transculturais e, ao mesmo tempo, você pode também fazer missões apoiando esses irmãos nas missões transculturais. Todos os irmãos que estão em outros países também precisam fazer parte de uma junta missionária. E a junta missionária precisa se preocupar, dando todo o apoio, sustento para essas pessoas que estão em outras comunidades. É por isso que todo missionário precisa ter um relacionamento com a junta de missões ou com a igreja local. Quando a igreja envia, ela tem responsabilidade de ser pontual para enviar o salário do missionário. Porque às vezes o missionário não encontra emprego em outros países e ele precisa ter um sustento junto com a sua família. A junta missionária também precisa dar todo o apoio. Digamos que aquele missionário passe mal, ele tem uma doença, a junta missionária precisa ajudá-lo a ser retirado daquele país às pressas, para que ele então possa ter todo o recurso de saúde necessária, porque ele está se dedicando à obra de missões. E a junta missionária também precisa ajudar o missionário. Você foi chamado para essa missão, foi comissionado, isso quer dizer que você foi separado para missões. Ore por missões. Informe ao pastor da tua igreja local, da tua comunidade, para que ele então saiba sobre isso. Ore por isso. Interceda por isso, porque Deus pode te levar para outros países. Gente boa, eu espero ter contribuído com você com a aula de hoje, tá?
Eu te aguardo por aqui na nossa lição de número 11, mas antes de tudo eu quero apresentar para vocês alguns textos que a gente citou aqui em sala de aula e tomou como referência até mesmo para poder te indicar como a gente faz em todas as aulas. O primeiro texto que eu quero indicar é do Edson Queiroz, A Igreja Local e Missões. Esse material vai te dar um entendimento muito bom sobre as missões transculturais, sobre a igreja ser uma junta missionária, e isso pode te ajudar muito na tua ministração. Outro texto que eu quero indicar para você, que vale a pena você ter em mãos, é o texto do Don Chatson, Fator Melquisedeque. Esse material muito bom para quem quer entender missões transculturais. Outro texto que eu quero indicar para você também é a Igreja Essencial, é uma igreja resgatando a geração que está abandonando a fé. Isso fala também sobre missões e ao mesmo tempo sobre o fervor espiritual e a propagação de Cristo, como é importante a gente fazer essas leituras. Gente, eu espero ter contribuído contigo. A nossa próxima aula será a lição de número 11, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A lição de número 11 procura trabalhar sobre a igreja e as suas denominações. Eu espero que Cristo tenha edificado você. Até a próxima aula, se Deus quiser. Marca a gente aí no teu Instagram. Que Deus te abençoe e até lá, em nome de Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.